Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma tier list um pouco diferente. Para quem acompanhou as notícias de ontem, viu que foi confirmado pelo Triple H que John Cena e AJ Styles vão se enfrentar no Crown Jewel. Sim, aquela luta que todos nós fãs de luta livre estávamos sonhando vai acontecer no dia 11 de outubro. E isso me fez pensar, que outros lutadores seriam interessantes da gente ver numa luta final contra o John Cena? Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma tier list listando todos os lutadores que estão no roster da WWE hoje e vamos elencar nessas tier lists. Aonde o topo será as lutas que a gente entende que seriam cinema absoluto se a gente tivesse esse lutador enfrentando John Cena. Depois, lutas que serão legais, aceitáveis, decepcionantes ou lutas que nunca serão, jamais serão. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre quais seriam os lutadores ideais para enfrentar o Cena nas últimas 4 datas antes dele se aposentar, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar no nosso canal. Você já sabe as coisas, o mais importante nesse momento é você assistir e maratonar todos os nossos vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar, beleza? Então, bora para mais uma tier list e vamos começar. Bom, AJ Styles a gente já sabe que vai acontecer e essa luta vai ser cinema absoluto, né? O John Cena pediu essa luta, tá? O público estava pedindo para ele pediu essa luta. O Triple H concordou, anunciou ontem nas mídias sociais. Se você quiser saber a informação completa, tem ela no Cafezinho com o Tiozão, que é um vídeo que a gente faz exclusivo para membros. Então, se você quiser se tornar membro e ver essa notícia, você clica aqui na página aqui no canal, aqui embaixo, se torna membro. O valor de uma Coca-Cola por mês e você pode ver essa notícia com maior esclarecimentos. Nós temos agora Austin Theory. Cara, Austin Theory contra John Cena nunca será, né? O cara nem tá na WWE hoje em dia, tá sumido, então eu acho que não vai acontecer. Bron Breakker, seria cinema absoluto, né? Isso aí, eu acho que seria o tipo de luta ideal pro Cena fazer o cartaz de alguém. O Bron Breakker, ele tá sendo construído como um monstro, como o futuro da companhia. E se ele tivesse a oportunidade de enfrentar e derrotar o Cena, seria muito legal para o Bron Breakker, para a carreira dele, tá? Então eu acho que seria muito legal, seria cinema absoluto se a gente visse o Bron Breakker lutando contra o Cena. E nesse cenário eu também acho que o Cena iria fazer o trabalho e o Bron Breakker iria vencer a luta, tá? Seria até um candidato para a última luta do Cena Bron Breakker, se você for parar para pensar no tanto que a WWE quer empurrar o Bron Breakker pro futuro. Bronson Reed, eu acho que seria uma luta legal. A gente já viu o Bronson Reed lutando bem contra o Roman Reigns, né? Fez uma luta muito boa. Eu acho que seria uma boa luta também para essas últimas 4 datas do John Cena. Ele poderia até se envolver numa feud contra o The Vision. Por que não? Mas eu acho que a WWE não vai querer colocar essa luta lá em cima. E eu acho que não seria isso tudo, essa luta do Bronson Reed com o John Cena. Eu acho que a storyline para fazer aqui seria até interessante porque o Cena é conhecido pelos tênis dele e o Bronson Reed é malocador de tênis, então seria perfeito fazer uma storyline que o Bronson Reed criasse uma nova Shula Fala roubando os tênis do John Cena. Seria bem legal de ver essa história. Bom, o Brutus Creed nunca vai acontecer, Chad Gable seria interessante, mas ele tá machucado. Eu acho que Chad Gable e John Cena teriam uma boa luta. CM Punk já aconteceu, né? Então a WWE tá vendendo de que ele não vai lutar de novo, né, com outras pessoas. O John Cena já lutou com o Punk, então acho que não vai rolar. Aliás, não, o John Cena já lutou com o Punk, né? Sim, já lutou. Lutou na época que ele era campeão. Cruz del Toro não vai acontecer. Dominic Mysterio seria cinema absoluto, né? Seria cinema absoluto, ainda mais se ele mantiver o título contra o Rusev. Porque aí, se ele mantiver o título contra o Rusev, eles poderiam fazer John Cena e Dominic Mysterio, com o Dominic perdendo o título pro Cena, aí o Cena ganha o campeonato intercontinental, se torna Grand Slam Champion, e depois ele poderia perder pro Dominic na volta, né? Seriam 2 datas? Seriam, de 4 que ele ainda tem. Mas poderia acontecer, por que não? Né? Então eu gostaria de ver, de repente, o Cena ganhando do Dominic Mysterio, ganhando o título intercontinental que ele nunca ganhou, e se tornando Grand Slam Champion. Dragon Lee, cara, eu acho que seria uma luta legal, mas eu acho que não vai acontecer, sinceramente. O Dragon Lee tá muito lá embaixo no Totem Pole, né, da WWE pra poder ter uma luta contra o John Cena. El Grande Americano, esse aqui, ó, mudaram, atualizaram a nossa tier list, ó, é o El Grande Americano, El Grande Germânico, né?
Cara, eu acho que seria legal essa luta, sinceramente, contra o Ludwig Kaiser, que dizem que é a grande germânico, o grande americano. Cara, eu acho que seria divertido. Até poderia ser o grande americano contra Juan Cena, né? Por que não? Mas já que a gente tá numa fase de fazer lutas pra divertir e tal, por que não fazer o grande americano versus Juan Cena? É festa, gente. Vamos se divertir um pouquinho. Acho que seria legal. Bom, Eric não vai acontecer. Finn Balor. John Cena e Finn Balor, hein? Seria cinema absoluto, hein? O Finn Balor ele ainda sabe lutar, ele ainda tem condições de lutar, luta bem, ele é ágil, teria condições de ter um lutão contra o John Cena. Poderia ser também pelo Intercontinental, se o Finn Balor ganhasse do Dominic, né? Se o Finn Balor ganhasse do Dominic e se tornasse campeão Intercontinental e chutasse o Dominic da Judgment Day, eles poderiam fazer o Finn Balor lutar contra o John Cena e aí o Cena ganhar o campeonato intercontinental. Vocês estão vendo que eu estou tentando criar storylines para que o Cena possa ganhar o campeonato intercontinental, né? Então, eu acho que seria interessante essa luta aí. Grayson Waller, eu acho que seria aceitável, mas eu acho que não vai acontecer. Gunther seria cinema absoluto. Aliás, esse, vamos botar aqui pra frente, né? Esse é o nome favorito das pessoas aí para a última pessoa a enfrentar o John Cena. Pelo menos é o que tá todo mundo dizendo já há alguns meses. É que a última luta do Cena seria contra o Gunther. E faria muito o cartaz do Gunther se ele ganhasse do John Cena. Por mais que o Cena, que o Gunther já tenha 2 campeonatos mundiais, uma vitória sobre o John Cena aumentaria o legado do Gunther e com certeza iria ajudá-lo mais pra frente na carreira. Ilya Dragunov seria legal. Eu acho que seria legal, até pra uma volta do Ilya Dragunov, mas eu acho que o Dragunov ele vai voltar nessa US Open Challenge do Sami Zayn. Eu acho que a gente vai ver o Dragunov voltando no US Open Challenge do Sami Zayn. É a oportunidade perfeita, assim. Eu vou botar o título em jogo, quem aparece para me enfrentar, aparece o Ilya Dragunov do nada, né? Volta. Então acho que essa seria a storyline pro Dragunov. Ivar não vai acontecer. JD McDonough, eu acho que seria uma luta aceitável, mas não vai acontecer, sinceramente. Eu acho que o JD McDonough ele conseguiria ter até uma boa luta, mas ele tá muito lá embaixo no Totem Pole também, então não rola. Jey Uso, cara, é até capaz da WWE botar o Jey Uso, tá? Contra o John Cena, tá? Eu diria até que é bem provável. Mas eu acho que seria uma luta decepcionante. Porque, apesar de o Jey Uso acabar, assim, seria muito bom pro cartaz dele na companhia ele enfrentar o John Cena, eu acho que seria uma luta ruim, sinceramente. Então, eu não sei se botar o Jey Uso contra o John Cena se seria legal. Bom, Joaquim Wilde não vai acontecer. Julius Creed não vai acontecer. Kofi Kingston eu acho que seria legal, tá? New Day, vilões, essa personalidade vilanesca deles. Kofi Kingston não é que ele precisa de cartaz, mas eu acho que daria um cartaz legal para o New Day como um todo se eles conseguissem uma vitória sobre o John Cena. Então lá embaixo no Totem Pole, não mais provável que gastem uma das 4 datas finais com o Kofi Kingston, mas eu adoraria ver uma luta do Kofi Kingston contra o John Cena com essa persona vilanesca e o Xavier Woods avacalhando ali do lado de fora, tá? Da mesma forma, eu gostaria. Eu acho que seria legal uma luta do Xavier Woods contra o John Cena, né? Por que não? Eu acho que seria legal. Logan Paul. Bom, o Logan Paul já lutou com o John Cena, né? Eu acho que uma nova luta do Logan Paul contra o John Cena seria decepcionante. Apesar de que eu acho que seria muito bom para o cartaz do Logan Paul derrotar o Cena. Mas eu acho que seria decepcionante uma luta entre os dois, neste ponto, considerando que eles já lutaram, né? Ludwig Kaiser. O Ludwig Kaiser, eu acho que. Eu acho que seria aceitável ele lutar contra o Cena como Ludwig Kaiser. Mas se ele for o El Grande Americano mesmo, eu acho que pro El Grande Americano seria melhor uma luta, e aí sim uma luta contra Juan Cena, que foi a persona mexicana que o Cena adotou durante um tempo aí, no passado. Bom, Otis não vai acontecer. Penta, eu acho que seria legal. Uma luta do Penta contra o John Cena, mas o Penta tá perdendo tanto, coitado, que não seria até irrealista ele derrotar o Cena. Mas, cara, não duvidem, tá? Se o público começar a pedir, não duvidem de ter uma luta Penta e John Cena pra fazer o cartaz do Penta, tá? Pete Dunne eu acho que seria decepcionante, assim como Tyler Bate, mas eu boto um degrau acima do Nunca Será, só por causa do El Grande Americano, porque dizem as más línguas que os dois são os capangas do El Grande Americano, né? Os dois americanos. Então, vamos colocar eles aqui. Cara, Rey Mysterio seria cinema absoluto, né? Só que o cara tá no final da carreira, tá machucado, não volta, então
A gente não sabe o que vai acontecer aí pela frente. Rusev, cara, Rusev, ele... Se ele ganhasse o campeonato intercontinental, eu acho que seria legal ele enfrentar o Cena. Mas eles têm um passado, né? Teve aquela WrestleMania 31, onde o Cena enterrou o Rusev. O Rusev ganhar do Cena seria legal? Seria. Aumentaria ainda mais o cartaz do Rusev como um monstro. Mas eu não sei se a WWE faria o Cena ganhar do Rusev nessa situação, e eu acho que isso seria um problema para ele no futuro. Tá? Isso aí poderia... Assim... Seria legal o Rusev ganhar do Cena, mas eu acho que o Cena sair sem ser campeão intercontinental seria meio chato, tá? Bom, vamos agora para Seth Rollins, né? Seth Rollins e John Cena, cara, seria cinema absoluto, fato. Né? Poderia fazer o John Cena desafiar o Seth Rollins pelo campeonato mundial e perder. Isso com certeza aumentaria ainda mais o cartaz do Seth Rollins e do Division. Eu acho que seria muito bom. Sheamus, eu acho que seria aceitável uma luta dele contra o John Cena. Eles têm um histórico também. O primeiro título do Sheamus foi numa luta de mesas contra o John Cena. Eu acho até que eles poderiam fazer uma outra luta de mesas só para poder o Cena vingar a derrota dele contra o Sheamus lá atrás. Seria interessante, mas eu acho que não sinceramente, eu acho que não vai acontecer. Tozawa nunca será. Acho que não vão gastar uma data da aposentadoria do Cena com ele. Vamos começar a tirar aqui. Do SmackDown tem muita dupla, né? E aí eu acho que não vai rolar, tá? Então, Alex Shelley e Chris Sabin não vai rolar. Angel e Berto não vai rolar. Action e Nathan Frazier não vai rolar, apesar de que eu gostaria de ver o Cena contra o Nathan Frazier. Angelo Dawkins não vai rolar. Apollo Crews não vai rolar. Vamos tirar só os que não vão rolar, né? Bom, o Cody Rhodes e o John Cena uma terceira vez seria legal, mas eu acho que não vai rolar. Né, para poder terminar, ver efetivamente quem é o melhor, né? Porque o Cena ganhou na WrestleMania, o Cody Rhodes ganhou no SummerSlam, eles poderiam fazer uma terceira luta, inclusive era a luta que eu imaginava, né? Eu imaginava que teria uma terceira luta, a luta final seria Cena e Cody, e o Cody iria ganhar do Cena só na terceira luta na aposentadoria dele. Não rolou, né? Dexter Lumis não vai rolar, Eric Rowe não vai rolar, Joe Gacy não vai rolar, né? O próprio John Cena, né? John Cena não luta contra si mesmo no espelho, Kevin Owens tá machucado, Elton Prince não vai rolar, Kit Wilson não vai rolar. A gente tá tirando só os óbvios, né? Johnny Gargano não vai rolar, apesar de que seria interessante. Eu vou botar aqui, ó. Uma luta com Johnny Gargano seria legal. Johnny Wrestling seria bem interessante. Ray Phoenix não vai rolar. Roman Reigns, Samizen aqui já estão com uns nomes interessantes. Santos Escobar não vai rolar. Talatonga não vai rolar. Tamatonga não vai rolar. Tonga Loa não vai rolar. Tommaso Ciampa eu acho que seria legal, juntamente com Johnny Gargano, mas não vai rolar. Demis, bom, Uncle Howdy também não vai rolar, né? Bom, dessa galera aqui, quais lutas que seriam interessantes na minha visão para o Cena? Vamos começar. Aleister Black. Eu acho que seria uma luta aceitável, iria ajudar a elevar o cartaz do Aleister Black se ele derrotasse o Cena, mas eu acho que não vai rolar. Tá? Eu acho que o Aleister Black está muito lá embaixo no totem pole, e por isso que eu acho que o Cena não enfrenta ele. Carmelo Reis, eu acho que seria bem legal. O Carmelo Reis é muito bom e uma vitória sobre o Cena aumentaria demais o cartaz do Carmelo Reis. Mas também acho que não vai ser, porque não tem assim prêmio, não tem uma história, né, por trás para poder justificar uma luta do Carmelo Reis contra o John Cena. Damian Priest, eu acho que seria decepcionante, sinceramente. Eu acho que o Damian Priest não tem o cabedal de movimentos e tudo mais para enfrentar o Cena. O Cena precisa de lutadores mais ágeis e com mais qualidade no ringue. Drew McIntyre seria cinema absoluto e tem gente falando que ele também pode ser um dos últimos adversários do Cena, se não o último, tá? O nome do Drew começou a surgir na boca do povo como talvez o novo favorito a enfrentar o Cena na última luta, tá? Tava se falando muito do Gunther, durante um tempo se falou do Braun Breaker, durante muito tempo se falou do Cody Rhodes, mas agora o nome do Drew McIntyre tá começando a surgir nas casas de apostas, assim, não na casa de apostas, mas na boca do povo como um dos possíveis nomes para enfrentar o Cena na última luta, tá? Então a gente vai ter que ver se a WWE vai fazer isso mesmo de colocar o Drew. O Jacob Fatu eu acho que também seria cinema absoluto se o Cena enfrentasse numa dessas 4 últimas datas, mas como ele é mocinho,
e agora o Cena tá mais lutando contra vilões, eu não vejo tanta probabilidade dele enfrentar o John Cena nessas últimas lutas. Bom, Jesse Mateu nunca vai ser. O Jimmy Uso, eu acho que seria decepcionante, sinceramente. Não por causa da falta de qualidade dele no ringue, mas eu acho que, gastar uma das 4 datas finais com o Jimmy Uso, sendo que o Jimmy Uso também é mocinho e tal, acho que não faria muito sentido. O LA Knight faria sentido, mas eu acho que seria apenas uma luta legal, tá? Até porque o LA Knight tá perdendo o tempo todo, então assim, e ele é mocinho agora, quer dizer, ele é um twinner, então poderiam fazer uma luta com o LA Knight, mas cara, acho difícil. Sinceramente, não vejo muito essa possibilidade. Bom, o Randy Orton seria um cinema absoluto se eles se enfrentassem de novo, mas eu acho que não vai acontecer porque a WWE vendeu a luta deles no Backlash como sendo a última. E eu acho que eles poderiam usar outros nomes para poder fazer essa luta final. Roman Reigns, eu acho que seria cinema absoluto, uma luta do John Cena contra o Roman Reigns. Não vejo acontecendo pela falta de prêmio, né? Eu acho que, por exemplo, se o Cena fosse campeão e o Roman Reigns viesse para desafiar ele, e aí o Cena perdesse pro Roman Reigns, eu acho que seria legal, apesar de que o Roman também não precisa do cartaz de derrotar o Cena. Já o Montesford precisa. O Montesford precisa, e eu vou falar para vocês, o Montesford como o último adversário do Cena seria muito bom. Ou um dos últimos. Eu acho que Cena versus Montesford seria espetacular. Seria um lutão. Eu gostaria muito de ver Cena versus Montesford, tá? Sami Zayn, ele já enfrentou, eu acho que foi muito bom, eu acho que seria legal da gente ver de novo, mas não vai acontecer, exatamente porque eles já se enfrentaram. Então vou botar o Sami Zayn aqui embaixo. E o Solo Sikoa também seria um cara que se beneficiaria de uma vitória aí no final da carreira do Cena, tá? Vilão, tal. Vou colocar ele aqui em cinema absoluto, tá? Vou colocar ele aqui nesta posição aqui. Eu acho que tá de bom tamanho aqui. Entre os candidatos à última luta, ter uma das 4 lutas finais do Cena. E por fim, o The Miz, cara. Eu acho que seria legal. Tem muita gente que é fã do Miz. Acho que seria espetacular uma luta do Cena. Mas desculpa, eu não consigo ver esse valor todo no Miz. Mas é até bem possível, tá? Considerando a rivalidade deles aí no final da carreira. Não sei se eles vão fazer, porque o The Miz tá lá embaixo no Totem Pole, né? Então acho que tem muita gente aqui mais interessante pro Cena enfrentar. Eu só tenho 4 que eu acho que são possíveis de enfrentar o Cena no final da carreira como talentos da NXT. Esses nomes são Ethan Page, Ricky Saint, Obafemi e Trick Williams. Desses 4, eu acho que o Ethan Page e o Rick Saint seriam lutas legais, mas eu não vejo acontecendo, sinceramente, porque apesar de que eles ganhariam um cartaz enorme derrotando o Cena, eu acho que tem mais gente para enfrentar o Cena nessas últimas 4 lutas. E quem sobra? Sobra o Obafemi e o Trick Williams. Eu acho que o Trick Williams seria legal. Eu acho que ganharia muito cartaz derrotando o Cena. Mas eu não vejo acontecendo. O que eu vejo acontecendo é o Obafemi. Esse eu vejo. Tá? Eu acho que seria muito. Seria absurdo para a carreira do Obafemi ganhar isso. Esse cartaz. E antes que você chegue e fale assim, é um absurdo um talento da NXT vir derrotar o John Cena, eu só vou falar um nome. Kevin Owens. Kevin Owens, pra quem não se lembra, ele subiu da NXT e quando ele subiu na NXT, ele lutou contra o John Cena num US Open Challenge e derrotou o Cena, ganhando o campeonato dos Estados Unidos. Então o Cena já fez isso de lutar e perder contra um talento da NXT. E eu acho que o Obafemi seria a pessoa perfeita para essa luta. Iria fazer o cartaz dele imediatamente no main roster. Seria, assim, realmente cinema absoluto. Um John Cena e Obafemi. Considerando isso, quem eu acho que são os favoritos para enfrentarem o Cena nessas 4 últimas lutas, sem considerar gente de fora da WWE? Tá? Isso é importante, sem considerar gente de fora da WWE. Gunther, Drew McIntyre, Bron Breakker, Obafemi, Dominic Mysterio e Montesford. Essa lista. E o Finn Balor, se o Finn Balor ganhar o campeonato dos Estados Unidos. Para mim, os 4 últimos oponentes do Cena vão sair dessas 7 pessoas dessa lista aqui. Gunther, Drew McIntyre, Bron Breakker, Obafemi, Dominic Mysterio, Finn Balor e Montesford. Finn Balor se ganhar o campeonato intercontinental, tá bom? Daqui para trás, bom, o AJ Styles já vai enfrentar, né?
Daqui para trás eu já acho mais improvável. O Rey Mysterio ainda não voltou, tá contundido. Solo Sikoa seria bom para envolver os NFTs de volta na companhia, mas eu acho um pouco mais improvável. Seth Rollins está envolvido com o CM Punk nessa field aí dele. Jacob Fatu acho que seria legal, mas é heel, é face, então não seria tão legal assim contra o Cena. Randy Orton, a WWE já falou que não vai acontecer de novo. E o Roman Reigns, eu acho que seria cinema absoluto, mas não ganharia esse cartaz todo derrotando o Cena. Beleza? Agora, para terminar, vamos falar sobre lutadores de fora da companhia. Né? Lutadores que estão, por exemplo, na AEW. Né? O grande problema de lutadores que estão na AEW são os contratos. Né? Eles estão sob contrato, é um contrato fechado. A AEW não tem um acordo de conversas com a WWE. Então, a não ser que mudasse aí a situação e a WWE e a AEW conseguissem uma parceria de uma situação, uma questão na história, eu acho que é muito difícil alguém da AEW vir para lutar contra o Cena. A única pessoa possível de acontecer essa luta seria o Chris Jericho, porque o Chris Jericho está sem contrato. Então, se a WWE quisesse trazer o Jericho para fazer uma última luta com o Cena, poderia acontecer, mas o Jericho, o cara tá muito fora de forma. Então não seria uma luta boa. A outra luta vagamente possível, e aí dependeria de um acordo da WWE com a AEW, seria o Edge. Né? O Adam Copeland, o contrato dele vence agora em outubro. Mas ele teve um tempo contundido e por conta disso a AEW costuma esticar os contratos dos lutadores que andaram contundidos. Por conta disso, eu não acredito que o Edge vai vir para fazer uma luta com o Cena. E também não faria sentido, não daria o cartaz para o lutador que derrotasse ele. Eu acho que seria aquela luta nostálgica, seria legal de ver Cena e Edge uma última vez. Né? Se o Edge voltasse para a WWE a longo prazo, seria interessante, mas como tem essa história da extensão do contrato do Edge, eu acho muito improvável, tanto é que até a Beth Phoenix estreou agora no All Out, então isso até pode ser um indicativo de que eles vão ficar por lá por mais um tempo, porque a Beth deve ter assinado um contratinho lá, imagino eu, né? Pode ter sido por participação, para aparição também, mas vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho o Edge muito improvável. Outros lutadores da AEW não vejo muito sentido, teria que o contrato acabar para eles irem parar na WWE. E da TNA, a única pessoa que eu conseguiria ver tendo uma luta contra o John Cena seria o Nick Nemeth, que é o Dolph Ziggler. Né? Seria uma luta de nostalgia, mas eu também não sei se vai acontecer, não por conta de contrato, porque a WWE e a TNA tem um acordo de trabalho, né? Então eles mandam o lutador de um lado para o outro aí na TNA, mas eu acredito que a WWE talvez não quisesse gastar uma dessas 4 datas com um lutador que hoje em dia não é da WWE, está lutando na TNA. Então, por mais legal que fosse John Cena e Dolph Ziggler, com Dolph Ziggler pulando para tudo que é lado, vendendo os golpes do Cena, eu acho que não vai acontecer. Então, a gente fica com essa listinha que eu coloquei na nossa tier list hoje. Obrigado desde já pela audiência de vocês. A gente deve colocar o Sincerão da galera ou quinta ou sexta-feira, isso por conta das provas que os meus filhos estão tendo. Isso está me tirando um tempinho essa semana, mas semana que vem as coisas voltam ao normal. Então, Sincerão da galera, quinta ou sexta-feira, vocês aguardem. E não deixem de acompanhar os demais vídeos do nosso canal. Agora a gente tem publicado vídeo diário lá na área de membros do nosso canal, com vídeos sobre notícias da luta livre, é o cafezinho com o tiozão. Se você quiser acordar e tomar um café da manhã comigo, não deixe de se tornar membro do nosso canal, vai ser um prazer ver você lá na área de membros. E não deixe de acompanhar os nossos demais vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.